E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é a base de muita coisa na matemática e na ciência, os ângulos. E vamos entender de uma vez por todas as duas formas principais de medir esses ângulos, os famosos graus e os radianos. Preparados para decifrar esse código? Pensem assim: graus e radianos são como dois idiomas diferentes falando sobre a mesmíssima coisa, que é uma volta, uma rotação. Um deles, o grau, a gente usa mais no dia a dia, é mais familiar. O outro, o radiano, é a língua oficial dos cientistas, dos engenheiros. E o nosso objetivo aqui é que no final todo mundo saia fluente, sabendo traduzir de um para o outro sem dificuldade nenhuma. Então, vamos começar pelo começo, né? Pelo que a gente já conhece bem lá da escola, os graus. Essa é a forma mais, digamos, intuitiva de fatiar um círculo. Pensa numa pizza gigante. Agora, imagina que a gente divide essa pizza em 360 pedacinhos, todos exatamente do mesmo tamanho. Pois é, cada um desses pedacinhos minúsculos é o que a gente chama de 1 grau. Se a gente der a volta completa na pizza, a gente andou 360 graus. Simples assim. Olha só essa imagem, ela mostra os pontos principais que a gente usa o tempo todo. Se você anda 1/4 do caminho, 90 graus. A gente chama isso de ângulo reto. Se dá meia volta, 180 graus. E a volta inteira, claro, te leva de volta para o começo, para os 360 graus ou 0, dependendo de onde a gente começa a contar. Beleza, grau está tranquilo, né? Agora, vamos trocar o idioma. Vamos falar dos tais radianos. Se grau é a linguagem do cotidiano, radiano é a linguagem técnica, a que a galera da física, do cálculo, da engenharia usa. E tem um motivo muito bom para isso. Vamos ver qual é. A definição do radiano é genial. De verdade. Diferente do grau, que é uma divisão em 360 partes, meio que por convenção, o radiano tem uma lógica supernatural. Imagina o seguinte: pega o raio de um círculo, sabe a distância do centro até a borda? Agora, pega essa mesma medida e deita ela sobre a borda do círculo, como se fosse uma fita métrica. O ângulo que se forma lá no centro, isso é exatamente um radiano. É uma relação direta, perfeita, entre o raio e o arco. E é por isso que ele é tão importante na ciência. Aqui a gente consegue ver os dois mundos lado a lado. É a mesma circunferência, o mesmo passeio, só que com marcações diferentes. Percebe ali como 180 graus bate exatamente com 1 π radianos e a volta completa, os 360 graus, bate com 2 π radianos. São só duas réguas diferentes para medir a mesma coisa. A grande sacada é essa conexão do radiano com o número π, por causa daquela relação com o raio. Ok, agora que a gente já foi apresentado aos dois idiomas, tá na hora de virar tradutor. Vamos aprender a converter um no outro de um jeito bem fácil. E o grande segredo, a chave mestra que abre todas as portas da conversão é essa aqui. 180 graus é a mesma coisa que π radianos. Guarda isso com carinho, porque tudo, absolutamente tudo, parte daí. Vamos ver na prática, então. Como a gente converte 60 graus para radianos? A gente usa a nossa chave. Se 180 graus vale π radianos, 60 graus vai valer x. É uma regra de 3 simples. Multiplica em cruz, resolve a continha e a gente chega em π sobre 3 radianos. Viu só? Sem mistério. E para fazer o contrário, de radianos para graus, aí é mais fácil ainda. É quase um truque de mágica. Se a gente tem um ângulo como 3π sobre 4 radianos, é só lembrar que o π vale 180 graus. Então a gente simplesmente troca o π por 180. Fica 3 vezes 180, tudo isso dividido por 4. O resultado, 135 graus. É um atalho que salva muito tempo. Beleza, a matemática por trás é legal, mas fica aquela pergunta, né? Tá, mas onde eu vou usar isso na vida real? Por que é tão importante saber fazer essa tradução? Bom, vamos dar uma olhada em algumas aplicações práticas. Olha, a verdade é que os ângulos estão por toda a parte, principalmente nas áreas de tecnologia e ciência. Engenharia, arquitetura, física, programação de jogos, até na astronomia para calcular a posição das estrelas. Eles são a linguagem que a gente usa para descrever como as coisas se movem e se posicionam no espaço. Pega um exemplo do dia a dia, um relógio. Os ponteiros estão lá girando e girando, é um movimento circular perfeito. E o ângulo entre o ponteiro das horas e o dos minutos muda a cada segundo. Calcular esse ângulo num horário específico é um probleminha clássico de matemática que usa exatamente esses conceitos. E essa aqui do atletismo é fantástica. Todo mundo já viu uma corrida naquelas pistas ovais, certo? E já reparou que os corredores não largam lado a lado, mas em posições diferentes, uma mais para frente que a outra? Sabe por quê? Por causa da geometria. A pista de fora tem um caminho mais longo para percorrer,
Então, essa largada escalonada é um cálculo preciso para garantir que todo mundo corra exatamente a mesma distância. Pura matemática garantindo a justiça no esporte. Bom, a gente já viu a teoria, viu a prática, agora a bola está com vocês. É hora de testar o que a gente aprendeu com o desafio final. O desafio é o seguinte: qual é a medida de 150 graus em radianos? Usem a nossa chave mestra, aquela relação de 180 graus igual a π radianos, façam a continha e deixem a resposta aqui nos comentários. Quero ver quem vai acertar, hein? É isso aí, pessoal. Espero que essa nossa conversa tenha deixado esse universo dos graus e radianos bem mais claro, desde o que eles são até onde a gente encontra eles por aí. Um abraço do professor Mozart. Até a próxima!